Página 15. Ó, sublinhe na série de palavras a seguir aquelas em que o número de letras é maior que o número de fonemas. Qual é a série de palavras em que... Qual é... as palavras em que o número de letras é maior que o número de fonemas? Deixa eu ver... Vamos lá. Ah, lembrei. Essa aqui a gente fez semana passada assim. Não foi? Foi nexo, fixo, táxi e tóxico. Por causa do fonema xi, do X, da letra X. Página 15. Eu fiz. Certo? Porque o que acontece? A gente tem... a letra é uma só, mas a gente tem aquilo que a gente chama de dífono, né? Que são dois sons para uma única letra. Então vamos lá. Hã? Não, no caso de SS é dígrafo, ou seja, são duas letras com um som. O dífono é uma letra com dois sons. Ah, sim, agora eu entendi. Para a gente falar de fonema, é melhor falar K e S, porque no nosso contexto o C pode ter som de S, entendeu? Aí, então vamos lá. Ó, número 11. Copie da série seguinte as palavras que apresentam semivogal. Aqui, gratuito, juiz, coisa, saci, roupa, chuchu, joia, tranquilo e manteiga. Aí vamos lá. Aqui tem semivogal? Aqui tem semivogal? Não. Certo? Porque você percebe que o Q e o U tem um único som. A gente não vê o som do U aqui. Perceberam? No aqui, você tem basicamente o som, né? O som de Q, o som K, mais ou menos assim. Então, aqui a gente não vai copiar. Agora, no caso, gratuito, tem semivogal ou não tem? Claro que tem. Por quê? O U é vogal. Tu. O I é semivogal, ó. Tui. Perceberam? Gratuito. Claro que para quem fala gratuito, essa pessoa vai achar que o I é uma vogal. Claro que tá errado, porque a palavra é gratuito. Entendeu? Então, nesse caso, a gente copia gratuito. Juiz tem semivogal? Hein, gente? E aí? Tá perguntando ou tá respondendo? Tá respondendo? Ó, juiz. Nós não temos um ditongo aqui, nós temos um hiato. Perceberam? Ó, juiz. Entenderam a diferença? Quando é semivogal, a semivogal, ela parece uma vogal por causa do som, mas ela é semivogal porque ela é muito breve. Então, por exemplo, como a gente falou aqui agora há pouco, né, no gratuito, o I, ele é muito breve, gratuito, né? Agora, no caso juiz, tanto o ju quanto o is são longos. Juiz, gratuito, olha a diferença. Por exemplo, ó, juiz, aí alguém fala assim, peraí, você quer falar giz, meu filho, ou quer falar jus? Percebeu? Então, não tem como. Juiz é um hiato. No caso de gratuito, é um ditongo. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Aqui, gratuito, juiz, coisa. A gente tem semivogal ou não? Perceberam? A vogal é qual nessa palavra aqui? A vogal é... Não, o I é o semivogal. Perceberam? Ó, coisa. A força está no O. Coisa. Perceberam? Então, aí nesse caso aqui, semivogal. Sa, si. Tem semivogal? Você percebe a força, ó. Sa, si. Não tem uma palavra breve, não tem uma vogal muito breve aqui para ser chamada de semivogal. Deu para entender? Ou, quer dizer, vogal breve não, som breve. Então, vamos lá.
Deixa eu ver aqui. Roupa tem semivogal? Perceberam? Aí qual é a semivogal em roupa? Exatamente. Ó, porque a força está no ó. Roupa. Aí lembrando da questão da separação de sílabas, Vinícius. Roupa. Percebeu? Não é roupa, que aí seria um hiato. Perceberam? Então vamos lá. Roupa. Chuchu tem semivogal? Pô, merece um tiro, né? Não, ninguém merece tiro. Nem quem dá tiro merece tiro. Tá? Então vamos lá. Não, tem que ter cuidado. Uma aluna não falou, em vez de eu dar aula, eu faço fanfic. Tô falando sério. Não, primeiro que eu tive que perguntar o que era fanfic. Mas vamos lá. Aí, voltando pra cá. Joia, tem semivogal? Então, já vi que só nisso aqui, a galera já tá se ligando o que é semivogal, né? Eu, por exemplo, ficava confuso, porque na minha cabeça, se o I é semivogal, o I é vogal é semivogal. Eu não tinha essa noção. Mas é só você perceber na brevidade. Entende? Se você percebeu que está muito breve, não é a base da sílaba. A base da sílaba é a vogal. Semivogal não constitui sílaba. Então vamos lá. Deixa eu ver. A semivogal vem depois da vogal? Pode vir antes. Por exemplo, em Paraguai, a semivogal vem antes e vem depois. Lembra do Y de mineiro? Então, tem o semivogal no U, semivogal no I, representado no I. E vogal é A. Entende? Embora que a gente... Não sei se vocês viram que o primeiro vídeo que eu mandei para vocês foi aquela paródia. Você pensa que fonema é letra, fonema não é letra, não. Fonema é sonoridade, a letra é sua representação. Entendeu? Então, a gente confunde fonema com letra. Fonema é som, né? No caso, o alfabeto, né, já é o quê? É escrita, entende? É a questão assim, a letra é grafema, o som é fonema. Então, aí vamos lá. Deixa eu ver. Joia. Isso, no caso de joia, aí eu pergunto para vocês, tem semivogal ou não? Hã? Exatamente, porque ó, joia, percebeu? Então, aí deixa eu ver aqui, joia, tranquilo, tem? Perceberam? Porque ó, enquanto no aqui você tem duas letras com um som, no tranquilo você tem cada um com o seu som. Você tem o Q com som de Q, você tem o U com som de U, você tem o I com som de I. Agora, quando está no aqui, você tem o Q e o U com som de Q. Perceberam? Tranquilo. Manteiga, tem ou não? Fechou? Então, manteiga tem semivogal. Como aquilo que eu falei. Como a sílaba ela é uma emissão expiratória, então, ó, manteiga. Não é manteiga. Entende? Oi. Hã? Roupa. Pessoal, roupa tem semivogal ou não? Sim. Qual é a semivogal de roupa? Exatamente, U, né? Porque o O é vogal, a base está no O, né? O U é semivogal. Tanto que você faz, ó, rou. Você quase não fala o U, é rou, percebeu? Entende? Rou. Você não faz rou, você faz rou, numa sílaba só. Se as duas fossem vogais, seria roupa. Mas a gente fala roupa. Percebeu? Duas emissões. Roupa. Sendo que na letra a gente tem o U como vogal. Mas no fonema, o U aqui é semivogal. É só não confundir fonema com letra. Que geralmente é o que a gente confunde. Né? Então, deixa eu ver aqui. 9, 10, 11, 12. Aí no caso aqui da 12,
indique o número de letras e de fonemas das seguintes palavras. No caso, Leonardo Miguel, Mateus. Foi? Então, ó, Leonardo Miguel e Mateus que fizeram, né? Tirando ele, Luan também completou, não foi? Fez a tarefa toda, de 14 a 20? Então, vocês então me ajudem aí. Máquina, tem quantas letras e quantos fonemas? Máquina. Isso. Hã? O fonema é pelo som. Por exemplo, máquina, Q e U tem um som só. Se eu falasse táxi, o X tem dois sons. Percebeu? Então vamos lá. Leonardo Miguel, Luan e Mateus. Máquina tem quantas letras e quantos fonemas? Hã? O fonema é o som. Aí o que acontece? Táxi, você tem T, A, X e I. 4 letras. Agora em fonema, você tem o T, né? O certo seria... Mas como ninguém vai escutar, eu tô falando T, né? É que eu tô falando com ela. Eu tô falando ali com a Jéssica ainda. Então o que acontece? Aí o que acontece? Eu tenho o T, eu tenho o A, mas na hora do X, eu tenho o Q e tenho o S. Entende? Eu tenho táxi, né? E tenho o I. Então, no X, eu tenho o X. Percebeu? Então, por isso que é a questão. Fonema não é letra. Então, vamos lá, pessoal. Voltando. Máquina tem quantas letras e quantos fonemas? Máquinas tem 7 letras. Santiago tá certo? Quem vai com ele? Então, ó. Mateus, é o quê? 7 também? Geral concordou com Santiago. 7 letras. Fonema, quantos que você colocou? Um fonema? Fonema nessa paradinha de... Então, máquina... Ó, você tem máquina. M-A. Né? Você tem, você tem o M e o A. Você tem o Q e o I. Você tem o N e o A. Entendeu? Então, beleza, ó. Máquina. 7 letras, 6 fonemas. Então, um fonema não tinha como. Só se fosse né? Aí é um fonema. Então, vamos lá. Lâmpada. Quantas letras e quantos fonemas? 7 letras e 6 fonemas. É isso aí. Pinheirinho. Quantas letras, quantos fonemas? Pinheirinho. Isso. 11 letras e 9 fonemas. E aí, quem vai com a Gabriela? Beleza? É isso aí, gente. Pinheirinho, 11 letras e 9 fonemas. Agora, vamos ver quem erra. Santiago, gente. Quantas letras e quantos fonemas? Santiago? Quantas letras e quantos fonemas? Hã? Pulei a D? Homúnculo. Desculpa, gente. Todo mundo sabe o que é homúnculo, né? É um homem bem pequeno. Então, vamos lá. Por exemplo, homúnculo, quantas letras e quantos fonemas? No caso, o H tem som? Então, aí nós temos, por exemplo, O. No caso, o M aqui, o Me, digamos assim, né? O U. Aí você tem, no caso, o U aqui, você tem o U com N. Você tem um som nasal aqui. Exatamente. Porque esse N não tem uma função de ne. Ele só deixa o U nasal. Percebeu? Porque na nossa cabeça existe a letra U e pronto. Mas no fonema existe Entende? Então, nesse caso, homúnculo, aí você tem o C com som de K, né? Você tem o U, você tem o L e tem o O. Então, nós temos 9 letras e 7 fonemas.
Aí vamos lá. Santiago, gente, quantas letras? E quantos fonemas? Aí, 6? É isso, gente? 6 ou 7, gente? E aí? 6 ou 7, gente? Ó, Vinícius, 7. Tem certeza? É 6 ou 7? 7. Mudou? Você não estava falando 6? 7. Beleza, é isso aí, gente. 8 e 7. Intoxicação. Quantas letras? 13. 12 fonemas? Tem certeza? Ó, ela deve estar contando o N do I. Exatamente, porque ó, in é um som. Percebeu? São duas letras, mas um som. O X, exatamente, por isso que equilibra. Então vamos lá. Chuveiro. Quantas letras, quantos fonemas? Chuveiro. 8 letras e quantos fonemas? Tô nervoso não. Quantos fonemas? 5. Chuveiro tem 5 fonemas? Chuveiro tem 5 fonemas? 4. Ó, sh é 1. U, 2. 3. E, 4. I, 5. E é isso aí. Chuveiro são 7 fonemas. Correspondência, quantas letras, quantos fonemas? Correspondência, quantas letras? 15. Quantos fonemas? Quantos fonemas, gente? 12 fonemas. Parabéns, Gabriela. Vamos lá. Palhinha. Palhinha. Quantas letras, quantos fonemas? Exatamente. Vamos lá. Guerreiro. Hã? A gente terminou palhinha e está indo para guerreiro. Então vamos lá, guerreiro. Quantas letras, quantos fonemas? 7 fonemas. 9 letras e 9 letras. Como é que você está vendo fonema com calculadora? Ah, tá. Eu pensei, como é que ele está calculando? 9 letras, 7 fonemas. Desculpa. É isso aí. 9 letras, 7 fonemas. Agora eu entendi, porque assim você consegue apontar, né, com a caneta. Agora eu entendi. Então, beleza. Aguenta. 7 letras, 5 fonemas. A Gabriela falou que é 7 letras com 5 fonemas. Quem concorda? Leonardo concorda com a Gabriela. Todo mundo vai com a Gabriela? É isso mesmo, gente? 7 letras e 6 fonemas, é isso? Tem certeza? Então vamos lá. Aí você tem o som do G, o som do U e o som do E. Porque não é aguenta, é aguenta. Então, ó, A, G, U, E e o E em, né? Então, A, G, U, em, T, A. 6 fonemas. Beleza? Então, vamos lá. Portuguesa. Quantas letras? Quantas letras, Matheus? Portuguesa, quantas letras? 10 letras. 10? E quantos fonemas? 9. Beleza? É isso aí, foi. Cantamos. Quantas letras e quantos fonemas? 8 letras, 7 fonemas. Exatamente, 8 letras, 7 fonemas. Adequada. Quantas letras, quantos fonemas? 8 letras, 8 fonemas. 8 e 8. Percebam, adequada. Se fosse adequada, aí seria um som só. 8 fonemas, 8 letras. 8 letras e... Vai, conta aí então. 7? Ó, A, D, E, Q, U, A, D, A. 8. Entendeu? Conselho. 8 letras, 6 fonemas. E aí, 8 letras e 6 fonemas. Quem vai com a Gabriela?
Leonardo foi. Quem mais? Geral foi? Então, beleza. 8 e 6. Língua. Quanto? 6 letras, 5 fonemas. Exatamente. Aí, pra quem tava fazendo pergunta sobre fonema na última aula, tá que tá, hein, menina? Pô, show de bola. Aí, vamos lá. Agora 13. Deixa eu ver. Não, na U. 8 letras, 6 fonemas. Associe de acordo com o seguinte código. Eu vou jogar. Eu também não sei. Anota. Mano, da... Associe de acordo com o seguinte código. Número 1, dígrafo vocálico. 2, dígrafo consonantal. 3, encontro consonantal. Lembra? Dígrafo são duas letras com som de uma. Ó, de grafo, né? Você tem a questão da letra. E o di tem a questão de dois. Dígrafo, duas letras. Então vamos lá. A, antigo. Nesse caso aqui a gente tem o quê? Encontro consonantal. Antigo, e aí, dígrafo consonantal. Exatamente. No caso é dígrafo vocálico. Exatamente. Hã? Então, porque nesse caso aqui, o an está tendo som, o N não está fazendo uma função de ne, o N está fazendo uma função de nasalizar o som do A. An, entende? São duas letras com um som só, mas está um som de an. Perceberam? É que na nossa cabeça, geralmente dígrafo é o quê? RR, SS, CH. Só que a questão, dígrafo em fonema são o quê? Duas letras com som de uma. Então, nesse caso aqui, nós temos antigo, dígrafo consonantal. B é o quê? Isso, número 1. Então, ó, letra A é número 1. Letra B é que número? Letra B é 3. Encontro consonantal. Letra B, ó, no caso aqui, a gente tem, deixa eu ver, no antigo é 1, na letra B, dígrafo é encontro consonantal, né? Você vai reparar aqui, no caso, você tem duas consoantes juntas com som de duas consoantes. Você tem o G e você tem o R. Dígrafo. Percebeu a diferença? Ali você percebe o som do G e o som do R. Então vamos lá. Deixa eu ver. No caso de adquirido, a gente tem duas situações aqui. A gente tem tanto encontro consonantal em adquirido, quanto a gente tem um dígrafo consonantal. O que é encontro consonantal? Encontro consonantal, as duas consoantes estão juntas, mas cada uma com seu som. No dígrafo, as duas estão juntas, mas com um som apenas. Por isso, dígrafo. Grafo de escrita, dígrafo, né, de dois. Grafo de letra, quer dizer... Seria 3, então? Hã? Seria 3? No caso, a letra C, isso mesmo, letra C, a gente tem tanto dígrafo quanto sonantal em adquirido, ó, que, né? Como a gente tem encontro consonantal, que a gente tem o ad está junto. A ad está junto. Percebeu? Sendo que o ad está junto. Desculpa. Ah, é vogal, nada a ver. Né? Deixa eu ver aqui. Boa, o motivo agora eu não estou lembrando. Porque pode ser adquirido ou adquirido. Agora que eu me liguei, perdão. Então, exatamente. Pode ser tanto um quanto o outro. Foi isso. Perdão. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Letra D. Flecha. Então, Encontro consonantal.
No caso do flecha e dígrafo consonantal, exatamente. Porque o CH tem um som só. E o flecha, o F tem o L. Entendeu? 3, 2. Então vamos lá. Letra E. Aí a gente tem o quê? Encontro consonantal. 3, né? Agora, letra F, sublocar, é o quê? No caso do sublocar, a gente tem, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui. Lembrei da regra aqui agora. Deixa eu ver. Isso, porque o que acontece? Cada um tem o som, né? O que acontece, por exemplo, você tem o B, né, e o locar, eles estão separados, sub, locar. Mas o que acontece? Elas se separam Elas se separam na fala, mas elas estão juntas, deu para entender? Então vamos lá. É como, digamos, o encontro consonantal. O hiato você separa, mas é um encontro consonantal, se você comparar com o ditongo, que o ditongo está junto, e o hiato não, mas é vocálico, perdão, desculpa. Então, seguindo aqui, deixa eu ver, G, a F é 3, encontro consonantal. Isso. Se a gente falasse pneu e escrevesse pneu, tava tranquilo, mas é pneu, né? Então, nesse caso, a letra G é encontro consonantal. Pneu. Aí, vamos lá. DC. No caso, DC, SC é um som só, né? Claro que às vezes a gente é tentado a falar descer, para tentar, mas no final é C, né? Exatamente. Né? Então, nesse caso aqui, deixa eu ver aqui, letra H, não é isso? Então, letra H é dígrafo consonantal. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bomba. Nesse caso aqui, ó, você pode reparar, né, que o M tá nasalizando o som do O. Deu para entender? Exatamente. Exatamente. Deixa eu ver aqui. E letra I, bomba, é o dígrafo vocálico. Aí no caso, J, excitar, é o quê? Oi? Peraí, J, F, H, I, J. Peraí, tô tendo só uma coisa aqui, peraí. Excitar. Peraí. Peraí. É dígrafo consonantal. Peraí. Não, peraí. Não. Dígrafo consonantal não é, porque você tem o excitar. Ou seja, não são tá cada um no papel. Entende? É diferente do descer. Percebeu? Descer tá tendo um som só. No caso. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Galera, aqui eu buguei. Porque qual é a situação? Deixa eu ver. Pera aí. Não, é dígrafo consonantal sim. É isso mesmo. Porque tá tendo um som só. Eu vou botar um ponto de interrogação aqui para olhar depois. Mas porque é tipo descer. Excitar, tá tendo um som só, é isso mesmo.
No caso, pêssego. A gente aprendeu isso lá, né, na aula da tia Maricota, né? O SS, tranquilo, beleza. Então, consonantal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir aqui numa anotação minha. Peraí. Esse tá eu falei dígrafo consonantal, não foi? Beleza. Deixa eu ver. JKL. Banco. Dígrafo o quê? Vocálico, é um, exatamente. Então, a questão do dígrafo vocálico ficou claro, né? Você tem um an, in, em, beleza. Então, vamos lá. Letra M. Dragão. Dígrafo consonantal. Encontro. Dígrafo consonantal. Encontro consonantal. Né? Porque, ó, o D e o R. Dragão. Para ter dígrafo, as duas letras tem que ter um som só. Perdão, gente, que às vezes assim, eu já chamei encontro vocálico de encontro consonantal, né? Isso aí não pode nem chamar de erro, né? Confundir encontro vocálico com consonantal, às vezes a mente aqui varia mesmo, tá? Desculpa aí. Então, mas ó, dragão, você tem o D e tem o R. Então, cada um tem o seu som aqui. É diferente do DC. É um som só. Ou do chá, é um som só. Dragão, você tem o dom do D e o som do dom. O som do D e o som do R. Então vamos lá. 7 e 10 ainda não, né, gente? Ah, que bom, graças a Deus. Então vamos lá. Letra M, número 3. Letra N, número 3 também. Ritmo. Encontro consonantal. Letra O, exatamente, dígrafo vocálico, santo, dígrafo vocálico. Letra P, número 3, encontro consonantal, plebe. Q, número 2, que é dígrafo consonantal, chapéu. Letra R, 3, encontro consonantal, crivo. Letra S. Aí no caso, né, da letra S, nós temos tanto 3 quanto 2, porque a gente tem encontro consonantal no CRE e a gente tem o dígrafo consonantal no SA, CRE-SA, entendeu? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Letra T em ponte. Ponte. A gente número 1, dígrafo vocálico. Letra U, substituto. 3, encontro consonantal. Substituto. Aí deixa eu ver aqui, só para confirmar. Oi. D. Letra D. Flecha. Na letra D, flecha. Você tem T. Ah, confundi o fonema, perdão. Letra T, ponte. A gente tem em dígrafo vocálico, dígrafo consonantal ou encontro consonantal? Fala comigo. Não sabe? Nem desconfia? Ponte. Encontro consonantal? Ponte. E aí? Ponte. Exatamente, porque o N está nasalizando o som do O. Ponte. Beleza? Então vamos lá, minha gente. Agora faça a correlação de acordo com o código. Por exemplo, 1 de tom oral crescente, 2 de tom oral decrescente.
Aí você percebe crescente, decrescente, né? Por exemplo, no coisa, né? Você está descendo. No vitória, você está subindo. Percebeu? Coisa. Vitória. Ria. Coi. Vitória. Ó. Ria. Coi. Entende? Num, você está indo do mais forte para o mais fraco. No outro, você está indo do mais fraco para o mais forte. Ó, coisa. Vitória. Percebeu ou não? Então vamos lá. Aí, ditongo oral decrescente, ditongo oral crescente, ditongo nasal. Aí é quando você tem aquele som de nariz, né? Crescente e decrescente. Tritongo oral, tritongo nasal, assim vai. Aí vamos lá, deixa eu ver aqui. E 7 para hiato. Então vamos lá, gabaritando, hein? Deixa eu ver. Letra A. Aorta. É o quê? Crescente. Hiato. Aorta. É decrescente. Para ser ditongo, teria que ser hiato, teria que ser aorta. Aorta. E não é aorta. Então é hiato. Isso, hiato, exatamente. Beleza, deixa eu ver aqui. No caso, letra B, desagüem. Desagüem. Para ser hiato, teria que separar. Não é desagüem, é desagüem. Nasal é aquele som que é produzido tanto pela boca quanto pelo nariz, pela cavidade bucal e nasal, entende? Por exemplo, quando eu falo alegria oral, quando eu falo mamãe nasal, percebeu? Alegria oral, mamãe nasal. Então, no caso, desagüem. No caso, desagüem. Você tem tritongo aqui. Exatamente. Por quê? Porque a gente está pegando o som do M como se ele fosse tipo um I com M. Desagüem. Por exemplo, ó, no caso, desagüem. Você tem o som, ó, U, E, né? E meio que se fosse em. Mas esse negócio de sílaba. Então, desagüem. O guen tá junto. Hiato se fosse desagüem. Percebeu ou não? Porque o hiato ele acontece quando você separa as vogais em sílabas distintas. O ditongo acontece quando você mantém as sílabas juntas. Mas o tritongo é quando você tem uma vogal e duas semivogais. Porque você está confundindo fonema com letra. Na sua cabeça, o M está sendo letra. Ó, a gente está trabalhando fonema aqui. Reparou, não? A gente não está falando de alfabeto, a gente está falando de som. Você pode reparar, ó. É que lá no quinto ano, a gente nem falava de fonema praticamente, falava de letra. Só que a gente está falando agora de som. Então, por exemplo, você tem, ó, desagüem. Você tem o U, o E, né? E o M que tá meio que como se fosse o I, entende? Desagüem. Tritongo nasal. Nesse caso, entende? Percebeu? Aí, deixa eu ver aqui.
Agora, letra C. Isso, C. No C nós temos tanto 7 quanto 1, né? Aéreo. Aí a gente tem o hiato, aéreo, né? E aí você tem o AE. Percebeu? Aí no... deixa eu ver aqui. Espera aí. Ah, não. Eu confundi um com o outro. Você tem o AE, como tem uma aorta, AE, né? Lembra? Aorta, AE, Rio. Isso, exatamente. Percebeu? A gente tem tanto de tongo quanto hiato. Então, vamos lá. Letra D. Aí, vamos lá. Deixa eu ver. Oral crescente. Ígnea. Nha. Percebeu? Crescente. Ígnea. E aí, é 1. Deixa eu ver, letra E. Deixa eu ver aqui. Isso. Vogais. Aí você tem o quê? Deixa eu ver. Vogais. Deixa eu ver. Vogais. Isso aí. Deixa eu ver. Letra E. No caso aqui é crescente. Oi. O que ele não viu? Letra C? Letra C foi aéreo. E aí o pessoal que respondeu o que aí? Não, então, ele não, mas e vocês? Aéreo é o quê? Qual foi o número? Hein, gente? Qual foi o número aí? Rodolfo, Carlos, Cardoso, Miguel, Milena. 7 e... Porque a gente tem A, E, ou seja, hiato, rio. A, E, rio. Então a gente tem hiato e tem o quê? Rio. Deixa eu ver. A gente tem tanto um hiato quanto um ditongo oral. Percebeu? Então deixa eu ver. Aí, letra F. Aí, já tá dando até aula de fonema. Só não pode dar esculacho, né? Tem que ser na... Então, olha só. Olha só, o professor tem que falar com jeito, entendeu? Senão o aluno fica sentido. Aí ele fica com mágoa do professor e não aprende mais, entendeu? Ó, deixa eu ver aqui. Letra E. Vogais. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Letra E. Deixa eu ver. Letra D. É 2. Deixa eu ver. Letra C. Então, deixa eu ver aqui. Letra F. Pessoal, circuito é o quê? Circuito. Ditongo, oral, circuito, né? Exatamente. Isso aí, decrescente.
Gabriela tá fazendo igual meme. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mamões. Isso aí. Aqui, ó, a força tá no on. Mões. Mamões. Exatamente. Número 4. Então, deixa eu ver aqui. Baeta. É o que, gente? Baeta. Hiato. É isso aí, Milena. Ó, quem foi com a Milena se deu bem. Hiato. Vamos lá. Perdão, era baeta. E baeta é hiato. Deixa eu ver. Vamos lá. Israel. Israel. Ael. Israel. Um seria de tongo. Ael é de tongo? Vamos supor. Israel. Se nós falássemos Israel, aí talvez até fosse, entende? Porque o Rael seria rápido demais. Mas a gente não faz isso, a gente faz Israel. Entendeu? É assim que a gente, ó, separa. É uma palavra trissílaba. Oi, é 7. Pera aí, fiz errado. Deixa eu ver aqui. Pera aí. É hiato. Aí, deixa eu ver. Israel é hiato. Deixa eu ver aqui. Saguão, isso, saguão. Nesse caso, ó, wão. Para ser de tongo, se fosse mas é wão. Tritongo nasal, exatamente. Você não falou de tongo, não? Então, desculpa. Entende? Porque assim, ó. Aí o que acontece? Saguão, tritongo nasal, wão. Aí vamos lá. Deixa eu ver. Tritongo nasal, isso aí. Porque o que acontece? Para ser de tongo, teria que ser Como é wão, então você é tritongo. Porque você tem Percebeu? Tritongo nasal. Tudo junto. Percebeu? Ou não? Alguém tem dúvida nisso aí? Letra K. Enquanto. Ditongo nasal. Quan. Tá descendo ou tá subindo? Quan. Exatamente, ó. Quan. Quan. Entende? É 3. Então, vamos lá. Deixa eu ver. HL. Vamos lá. Outrora. Isso, percebe, ó? Tá descendo, ó. A força tá no O. Ditongo oral decrescente. 2. Ó, pessoal, não se distrai não. Vamos preencher aí, hein? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Letra M. M, benzinho. Ditongo nasal. Mas é o quê? Decrescente, exatamente. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. N. Deixa eu ver. Porque no caso, ó, wow. Se fosse seria ditongo, mas é wow. E não tem nasalização, né? Deixa eu ver aqui. Amarão. Percebam, amarão. Entende?
Por isso que muitas vezes uma pessoa semi-analfabeta ou uma criança, ela vai escrever Amarão querendo escrever Amaram. Por exemplo, eu vi um meme, pô, eu ri, mas não devia. A pessoa que escreveu assim, roubarão a minha casa. Deus que me perdoe. Eu não devia rir disso não, gente. O que acontece? A pessoa escreveu... Gente, meu coração é mau. Aí o que acontece? Aí a pessoa escreveu embaixo, aproveita que roubarão a sua casa, tira tudo de lá logo hoje. Olha só, brincadeira. Entendeu? Então, ó, Amarão. Quem não sabe escrever vai colocar o quê? No futuro, por causa do som. Por isso que você percebe que a pessoa, não é que a pessoa seja burra, é uma questão de ortografia, assim, entende? A pessoa, ela fala de acordo com o que ela ouve. Valeu, vai lá. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. A gente fechou o número 14. Então, agora, vamos pro 15. Então, ó, essa aqui é mamão com açúcar. Divida as sílabas, divida em sílabas as palavras que seguem, classificando-as em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Aí vamos lá. Pneumático, ela é o quê? Paroxítona. Ó, qual é a sílaba tônica de pneumático? Ma. Então, ma-ti-co. A última seria oxítona. A penúltima, se fosse pneumatico, aí seria paroxítona. Mas não é... Para ser oxítona teria que ser pneumático. Só que não é pneumático, nem é pneumatico, é pneumático. Entende? Perceberam? Então, se é pneumático, ela é proparoxítona. Agora, como é que a gente separa proparoxítona? Como é que separa pneumático? Não, P não, porque o P é... Isso! Exatamente. Lembra, gente? Não existe sílaba sem vogal. Galera, não se distraiam. A galera, ó, pessoal. Então vamos lá, olha só. Não existe sílaba sem vogal. Então, não tem como separar P sozinho na língua portuguesa. Entende? Ó, pneu. Então você tem o U da semivogal, você tem o pne, né, que tá junto, e você tem o E, que é a base da sílaba. Pneu, né? Então, pneu, ma, ti, co. Proparoxítona. Aí agora, no caso, occipital. Aí essa palavra aqui, como é que é? Occipital é o quê? Oxítona, isso aí, Rodolfo. Aqui, ó, a sílaba tônica tá o quê? Tal. É a última, né? E aí, como é que a gente separa essa parada aqui? Si, pi, tal. Beleza? Então, vamos lá. Substantivo, palavra conhecida nova. Exatamente, paroxítona. Substantivo. Aí, vamos lá. Como é que a gente separa? Porque o S não fica sozinho, entendeu? Substantivo. Exatamente. Agora, veemente. Exatamente, paroxítona. Como é que separa? Se fosse veemente, seria assim mesmo, mas é veemente. Isso, veemente. Isso aí. Beleza. Não, gente, se a palavra fosse veemente, estaria certa, mas não é veemente. Então, aí vamos lá. Agora,
Letra E, advogado. Isso, advogado. Agora, como é que a gente separa? Exatamente. Exatamente. Para quem fala advogado, até poderia separar. Advogado. Mas o que acontece? Só que é advogado. Então, beleza. Aí, infecção. Infecção é paroxítona? Infecção é paroxítona, gente? Isso. Então, infecção. Né? Para ser paroxítona, teria que ser infecção. E não é infecção, é infecção, né? Como é que a gente separa? Isso, infecção. Aí, letra G, gente. Paroxítona, proparoxítona. Proparoxítona, é isso mesmo, gente? Oi? Então, é paroxítona, porque é abrupto. Abrupto. Eu não tenho a palavra exata para o dicionário aqui, né? Mas, Gabriela, que achou que era culote outro dia, pode ajudar a gente. Mas, assim, de forma abrupta, ele falou isso. De forma abrupta, ele respondeu. Ou seja, é de um jeito intempestivo. Mas o P não é separado? Abrupto. Então é proparoxítona? Hã? Abrupto. O P que é o... Não, o P sozinho não constitui sílaba. É o U. Se fosse oxítona, seria abruptor. Se fosse proparoxítona, seria abrupto. Mas como é paroxítona, é abrupto. O abrupto e o P são juntos? Isso, entendeu? Então, por exemplo, você até pode ter, como é que pode dizer, abrupto na separação, mas convencionou-se falar abrupto, entendeu? É uma coisa que é feita intempestivamente, entende? Guilherme, achou abrupto aí? É na letra A, depois do B, R, U, achou? A, B, R, U, P. Tem não? Deixa eu ver aí. Porque assim, ó, abrupto. Ó, deixa eu ver, abrogar, abrupto. Você passou por ele. Ó, abrupto. Escarpado e íngreme, ou seja, né? Aí, numa questão topográfica. Agora, numa questão de relacionamento, rude, áspero, repentino. Por exemplo, a definição que eu dei para você, Santiago, foi de repentino. Só que uma pessoa rude, áspera, uma ladeira íngreme, entendeu? Aqui, passa para eles, por favor. Então, vamos lá. Egípcio. Para ser oxítona, teria que ser egípcio. Egípcio. Paroxítona. Exatamente. Lembra, ó, se você olhar, né, egípcio. Perceberam? Egípcio. Perceberam, gente, como é que separa? Egípcio. Egípcio. Não é psiô, não, hein? É egípcio. Então, beleza. Aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Abdicar. Oxítona, gente. Beleza? Tá perguntando ou respondendo? Hã? É ou não é? O
Quem sou eu? Qual é o meu nome? Vai, fala aí. Proparoxítona? Tá perguntando ou respondendo? Então, vamos lá. Ó. Abdicar. A sílaba tônica é qual? Abdicar. Qual é a sílaba tônica? A sílaba mais forte. Hã? Ó, abdicar. Onde eu estou colocando mais força na minha fala. Entende? Porque, ó, ab é tátono. Di, tato. Car, tá forte. Abdicar. Se a mais forte é a última, então é oxítona. Percebeu? Eu estava te provocando porque você respondeu como quem estivesse na dúvida. Aí, por isso que eu provoquei, tá? Mas a sua resposta estava certa no início. Você fez igual o chat GPT. O chat GPT responde, aí você discorda dele, ele pede desculpa, só que ele estava certo. Entende? Eu gosto de testar por causa disso. Quem gosta de colar com o chat GPT, cuidado. Ele é muito criativo, mas nem sempre ele está certo. Hã? 7:10? Então, deixa eu só fechar aqui pra gente ir embora, beleza? Pra gente terminar aqui rapidinho, coisa rápida. Aí a gente volta os minutos excedentes, beleza? Então vamos lá. A gente parou no abdicar, não foi? A ab, você tinha perguntado como é que separa? Ó, abdicar. Então, isso, oxítona. Aí vamos lá. Ruim. Ruim. Exatamente. Por exemplo, quem gosta de falar ruim, né? É bom lembrar que, assim, não é uma semivogal, né? Ruim. É ruim. Então, como é que a gente separa? Exato. Bom, acabei que eu dei a cola, né, gente? A turma que gosta de falar ruim, né? Então, vamos lá. Psicólogo. Exatamente. Porque para ser paroxítona teria que ser psicólogo. Entende? Psicólogo. É proparoxítona. Psicólogo. Né? E como é que a gente separa? Psicólogo. Entende? O psi é junto porque não existe sílaba sem vogal. Vocês podem repetir a frase comigo? Vamos lá. Não existe sílaba sem vogal. Mais uma vez. Não existe sílaba sem vogal. Certo? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Gratuito. Exatamente. Gratuito. Agora como é que a gente separa? Como é que separa? Gratuito. Isso. Gratuito. Aí, peraí. Não. Gratuito. Gratuito. Olha, eu indo junto contigo. Aí, nesse caso, percebe? Então, assim, gratuito. Porque o I aqui é semivogal. Se ele fosse vogal, aí não seria um ditongo, seria um hiato. Entende? Que aí seria gratuito. Tem gente que fala gratuito. Aí seria hiato. Mas a pronúncia é gratuito. Então é um ditongo. Exatamente. Com uma vogal, que é U, e uma semivogal. Gratuito. Agora, característica. Proparoxítona. E aí, como é que a gente separa? Exatamente. Para terminar, excesso é o quê? Excesso. Paroxítona. Como é que a gente separa? Hein? Como é que separa? Excesso. Percebeu? Excesso. Fechou? Então, pessoal, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.